A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Este canal, o nosso propósito é unicamente trazermos assuntos com referentes à vida cristã, nossa vida genuína cristã, e abordamos aqui assuntos de toda a Escritura, do Evangelho, da salvação, da vida eterna, todos os aspectos cristãos. Nós trazemos vídeo com ensinamentos coerentes com a Escritura Sagrada para aumentar o conhecimento espiritual de todos aqueles que estão conectados neste canal. Por gentileza, coloque nos comentários da onde você está nos assistindo. O outro vídeo, ele bombou, mais de 1.200 que assistiram os nossos vídeos. Foi um impacto muito grande do assunto que trouxemos aqui sobre profecias, revelações e visões dos danos que essas profecias têm causado nas famílias. Falo da falsa moeda, não é, irmãos? E, irmão, antes de entrar no assunto do vídeo, assisti ontem o culto no Braz online, pregado pelo irmão Salvador Bueno, 5 de Mateus. Ele deixou muito a desejar, porque praticamente ele destruiu o que Cristo falou sobre as bem-aventuranças. Ele não explicou para a igreja o que é as bem-aventuranças, trouxe uma aventura, como diz ele, material, de prosperidade material, humana, de progresso material, e nada estava falando de progresso material, irmão. Cristo estava falando da plataforma do reino. Ali eram os requisitos daqueles que entravam para o reino dos céus. E ali nós temos mais 7 bem-aventuranças. Inclusive ele foi explicar do pobre do espírito, não conseguiu explicar nada, irmão. Porque que o Senhor Jesus estava falando ali, ele estava falando da escada para o reino. E o primeiro degrau ali era o pobre de espírito, que é a humildade, tem a ver com a dependência de Deus, tem a ver com o esvaziamento da soberba, do orgulho, o aspecto também que ele falou da bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele falou praticamente de uma sede material, humana, ali que ele ilustrou ali, e ali está falando da justiça, da justificação, da graça, o pecado que aponta essa fome, Matar a fome é ser justificado, é ser perdoado em Cristo.
ser satisfeito, irmão, é ser justificado. Então, felicidade, bem-aventurança, significa uma felicidade eterna, uma alegria espiritual que é trazida pela obra da salvação. Eu não vou entrar nem em tudo que ele falou, que foi muita coisa absurda, irmão. E fica com dó da Irmandade, né, irmão? Ele inverteu ali os papéis, porque ali estava falando unicamente da plataforma do reino. Ali não tem nenhuma benção material, de sucesso material, entendeu? Então, foi absurdo a interpretação que ele trouxe de Mateus. O que ele falou não tem nada a ver com as bem-aventuranças, mas eles não têm critério, né? Na congregação não tem critério para uma pregação, como tinha na igreja apostólica. O assunto que nós vamos falar hoje é desse mesmo assunto. É um assunto de um falso profeta, se chama Valdemar. Veio nos comentários, né, falando que Deus falou até pela boca de uma jumenta, sem ter estudo bíblico, sem ter nada querendo dizer, no sentido que não há necessidade de estudar, né, as escrituras para pregar, né? Isso na CCB, isso daí que ele falou é a cabeça de muitos anciãos. Irmão, quantas vezes Deus falou na boca do jumento? Só uma vez. Nós não podemos fazer de uma exceção uma regra. Pega uma jumenta lá e põe lá no púlpito, para ver se ela fala alguma coisa. Ali foi unicamente na história do povo de Deus, unicamente uma intervenção de Deus contra o profeta Balaão. Porque Balaão, o Senhor falou para ele que era ele, ali no assunto do capítulo 23, 22, 23, 24, fala esse assunto. Balaque, os reis dos Moabitas, chamou Balaão e mandou ele amaldiçoar o povo de Deus, né? E o Senhor falou para Balaão que não podia amaldiçoar o povo, porque o povo era bendito de Deus. Então Balaque mandou outros príncipes mais honrados, com presente, com ouro, com riqueza, né? Ele falou que não ia amaldiçoar não. Mas o Senhor falou para ele ir e fazer o que Deus estava mandando, que era abençoar o povo. Quando ele saiu do caminho, seu coração mudou em outro. Deixou-se corromper pela avareza, pelo dinheiro. E ele ia no caminho, e o anjo do Senhor apareceu. Passou do caminho dele, ele não viu o anjo do Senhor. E a jumenta viu o anjo, e ele não viu. E a jumenta ia se desviando do caminho, até que chegou no caminho apertado, que tinha uma parede de pedra de um lado, a parede de pedra do outro lado. Não teve como, e a jumenta pancou ali, ele bateu na jumenta, e a jumenta impressou o pé dele contra a parede, e ele espancou a jumenta. Aí foi que aconteceu, que o Senhor falou na boca da jumenta, disse: sou eu porventura, tua jumenta, não te levo todo esse tempo? Ousei eu alguma vez fazer isso contigo? Aí Deus abriu o olho do profeta,
e ele viu a jumenta, e o anjo falou, não fosse a jumenta, eu tinha te matado. Então, esse foi o único aspecto que aconteceu na vida do povo de Deus. Deus falou pela boca da jumenta. Agora, este falso profeta, aí que ele tem a cabeça de muitos anciãos, que ensina isso na igreja, ensina isso, que Deus falou na boca do profeta, não é dizer, irmão, que Deus fala até na boca de uma criança, entendeu? Mas para pregar na igreja, como ele citou também, que já viu Deus pregar palavra pela boca do mendigo, isso daí eu não creio, irmão. Já vi muito mendigo tomado por demônios falar de Deus, falar da Bíblia, mas era o próprio espírito do diabo. Como é que uma pessoa mendigo, come lixo, está sobre, isolado da sociedade, jogado nas ruas, comendo lixo. A Bíblia diz que o povo de Deus é um povo especial, zeloso e de boas obras. Isso é a qualificação de quem Deus. Agora, na Escritura Sagrada, ela tem o critério para quem é pregador. Aqui, ó. Aqui está aqui os critérios. Vamos ler primeiro aqui, ó. Timóteo, capítulo 3 de 1 Timóteo. Olha. 1 Timóteo, capítulo 3. Olha aqui, as qualificações de bispo e diácono. Qualificação de bispo e diácono. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Olha os critérios. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, entendeu? Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo da contenda, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar sua casa, como vai governar da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder sob bebecer, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinado muito ao vinho, não cobiçoso, conservando o mistério da fé, com uma consciência limpa. Também seja este primeiramente experimentado, e se mostrar irrepreensível, exerçam o diaconato da mesma sorte quanto as mulheres. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis. Os que desempenham, bem como o diácono, alcançarão uma boa posição da justa preeminência que há trepidez na fé em Cristo Jesus. Crevo-te estas coisas, esperando ver-te, para que, sem tardar, fique ciente que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui fala os critérios para aqueles que pregam a palavra. Apto para ensinar. Como que uma pessoa vai ser apto para ensinar
se ele não estuda a Bíblia. Irmão, aqui é os critérios da Igreja Apostólica. Então, pelo sentido que a gente vê sermões falar, muitos anciãos falar, congregação não é uma igreja apostólica, irmão. Lamentavelmente, mas vou falar isso daqui. Agora, em 2 Timóteo, vamos ver aqui, capítulo 2, verso 21. Vamos ver aqui, ó. Que fala assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil e possuidor, preparado para toda boa obra. Irmão, para pregar a palavra tem que ser idôneo, quer dizer, uma pessoa maduro na fé, né? E santificado. Isso daqui é qualificação de quem prega a palavra. Deus nunca qualificou um mendigo para pregar a palavra. Vamos ver outra aqui, ó. 2 Timóteo 2:15. Aqui, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem nada que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui são critérios para quem prega a palavra. Tem que se apresentar a Deus aprovado, que não tem que nada envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Como é que a pessoa vai manejar bem a palavra de Deus numa pregação se ele não estuda, irmão, a Bíblia? Então, esse cidadão aí, com o Valdemar, né, ele é um verdadeiro falso profeta, enganador, né? Os argumentos deles são argumentos de falso profeta, argumento de um enganador, de uma pessoa sem responsabilidade, sem moral e sem caráter. Porque a pessoa que não tem compromisso, a pessoa que diz que prega e que não tem compromisso com o estudo da palavra, é pessoa irresponsável, sabe? Sem caráter. Porque é dentro do estudo da Escritura que o nosso caráter é moldado, irmão. Os irmãos me perdoam a minha expressão, mas com falso profeta temos que ser contundentes. Entendeu? Então, é esse o meu análise. E o vídeo, esse dia de hoje, os irmãos, tenham muito cuidado com quem vocês recebem em casa, se intitulando como profeta. Entendeu? O dom de Deus, cremos no dom de Deus. Mas o dom de Deus é uma coisa santa, genuína, irmão, que não pode... Deus não se manifesta em qualquer um, de qualquer forma. Por isso que temos os requisitos, temos o critério defendido pela Escritura. Foi defendido pelo Senhor Jesus, foi defendido pelo apóstolo. Pessoa para ser vaso de Deus, irmão, tem que ser purificado, tem que ser uma pessoa santificada, entendeu? Deus não usa, fica usando o que está vendo muita mente, sabe? Não é o Espírito Santo, é a adivinhação, irmão.
gente que não tem uma vida cristã genuína, sabe? Anda de qualquer maneira, chega no lugar, quer se apresentar como um homem de Deus. Não tem nada de homem de Deus, irmão. São verdadeiros, tranqueira, enganador. Então, esses tempos que nós estamos vivendo são tempos terríveis, irmão. Tempos trabalhosos. Tome cuidado com quem chega na sua cidade, se apresentando como um homem de Deus, como profeta, como homem de visão, de revelação. Tenha muito cuidado. É muito cuidado. Eu morei na cidade de Goiânia. Esses tipos de irmão aí, lá em Goiânia, nem os anciãos, nem os cooperadores não dão nenhuma liberdade para subir no púlpito. Entendeu? Porque para atender a igreja já tem os homens qualificados, preparados lá, né? Para atender. Eu estou falando isso lá da cidade de Goiânia. Então, estou trazendo esse assunto aqui. Só que esse assunto que Deus prega em boca de qualquer um, sabe? Ele se transforma. Uma vez que Deus usa algum irmão e alguma irmã, né? Eles querem transformar uma exceção em regra. Isso, na igreja apostólica, tinha uma regra, uma qualificação para quem pregava a palavra, né? Qualificação, procurar apresentar a Deus provado, e aquele que maneja bem a palavra da verdade. É isso que a Bíblia ensina, que a Escritura ensina. Muitos não estudam a Bíblia, que são gente sem responsabilidade, irmão. Responsabilidade. Quer pegar as coisas tudo pronta. Entendeu? É isso que está acontecendo. Que aconteceu ontem no culto online. Segundo o ancião mais velho da congregação, não soube explicar bem as bem-aventuranças. Trouxe tudo para uma realidade de benção temporal. E ali não estava falando nada de benção temporal. Quer dizer, não tem um critério, irmão. Não senta para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para pregar uma coisa coerente para a igreja, né? E essas pregações, você vê, o povo glorifica o tempo inteiro. Por quê? Pode até um demônio subir lá e pregar, que o povo glorifica, irmão. O povo glorifica. Eu estava num culto, então uma pessoa de terno e gravata, né? Na hora da palavra subiu no púlpito e começou a pregar, leu a Bíblia, e começou a pregar neira. E o ancião mais velho do lugar, no banco ali. No banco ali, eu digo, irmão, é o próprio demônio que está pregando aí, irmão. E aí ele levantou do banco e repreendeu ele. E mandou ele descer do púlpito. De terno, gravata. Ali, parecia um pregador da palavra. Irmão. Mas era espírito contrário. Então, irmãos, devemos discernir os espíritos. Devemos discernir quem é que está nos servindo. Quem é que está nos servindo? Se verdadeiramente é alguém que tem o Espírito Santo, que tem muitos tipos de espírito aí que está manifestando nas igrejas, no meio do povo, que estão chamando de Espírito Santo, e não tem nada de Espírito Santo, irmão. Espírito Santo é um espírito
de ordem, que tem compromisso aqui, ó. A Escritura tem compromisso com a palavra. Foi ele que inspirou. Ele que inspirou a própria Escritura. Então, a pregação da palavra, quando é o Espírito Santo, tem compromisso com a Escritura, irmão. Porque aqui foi ele que mandou escrever. Agora, como é que a pessoa fala que tem o Espírito Santo e não ama estudar a Bíblia? Isso é espírito contrário, irmão. Espírito do diabo. Espírito que rejeita o estudo da Escritura é o próprio diabo. Então, trago aqui o ensino com seriedade, com franqueza, irmão, com franqueza. Esses tipos de espírito aí, eu estiver congregando no lugar e levantar lá, eu repreendo, mando descer do púlpito. Se não tiver um servo de Deus no culto lá, um pulso, na igreja, e levantar lá, não tiver, passo na frente e mando descer do púlpito. Estamos em tempos difíceis. Cuidado para não ficar comendo comida contaminada, estragada. Isso faz mal à sua fé. Então, é este aspecto, este vídeo que trago para os irmãos nesse dia de hoje. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.